Olá, sejam bem-vindos ao podcast Levemente. O meu nome é Ismael Costa e sou hipnoterapeuta e hoje temos connosco também o Dr. Paulo Veiga, que é hipnoterapeuta e cofundador da Anima Hipnoterapia. Temos como nossa convidada a Vera. Olá Vera, boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado por teres aceitado o nosso convite de seres entrevistada. Estamos cá na Nova Era Dimensional, em Leiria. Vera, fala-nos um bocadinho sobre ti. Quem é a Vera? Ok, antes de mais também quero agradecer este convite, esta oportunidade de estar aqui também a falar sobre o meu trabalho e aquilo que me move, não é, hoje em dia, também em parceria com a Nova Era. Então quem é a Vera? Isso é uma pergunta sempre muito complicada de responder, não é? Para ser mais fácil, começo exatamente, começo lá de trás, não é? Começo lá por trás. Nasci, depois cresci, depois... Isso, a Vera é uma pessoa um bocadinho teimosa e persistente, mas ao mesmo tempo também sonhadora e aventureira. Muito bem. Portanto, a Vera tem 42 anos, tem 3 filhas, é natural de uma cidade muito bonita que se chama Ceia, na Serra da Estrela. Muito conhecida. Muito conhecida, por causa dos queijinhos e dos presuntinhos e essas coisas todas, e da neve, não é? No inverno. E a Vera veio estudar para Leiria, na altura para a Escola Superior de Educação, onde tirou a licenciatura de professora de ensino básico, variante de Educação Musical, e depois por cá ficou. Diz-se que quem bebe a água da fonte das Três Bicas fica em Leiria, e foi como aconteceu. Eu bebi a água das fontes das Três Bicas e fiquei em Leiria, exatamente, e cá estou. E o meu percurso começa então através da música. Eu, quando era mais nova, gostava muito de música, sempre estive envolvida em vários grupos, tanto de musicais como, ou seja, o rancho folclórico de Ceia, tive várias bandas onde fui vocalista, gostava muito de cantar e gosto muito de cantar, e foi isso que me fez seguir a área da música, não é? A vertente da música. Depois de tirar a formação de professora de ensino básico e variante de educação musical, quando terminei o curso comecei a trabalhar numa escola de artes, aqui de Leiria, a Escola de Artes SAMP, onde me abriu também uma outra dimensão da música, não só o ensino, mas também tudo o que é projetos comunitários e a música como uma terapia, não é? Como chega às pessoas como algo que vai mudar aquela pessoa, vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, etc. Desculpa-me te interromper, Sim. Mas isso foi logo mal terminaste a licenciatura, o curso? Foi, tive sorte, eu sei. Okay. Sim, foi mal, acabei a licenciatura, sim, concorri ainda para os concursos nacionais de professoras, onde não fui colocada. Na altura havia muitos professores, o que não acontece agora, não é? Mas na altura havia, nunca cheguei a ter sido colocada nessa altura, e enviei vários currículos também para algumas escolas de artes privadas e outro tipo de associações, e então comecei a trabalhar logo assim que terminei o curso em 2006, nessa escola de artes, sim. A minha pergunta foi se tu percebeste que a música servia como terapia. Sim. Já nessa altura. Sim. Já nessa altura, ou seja, quando eu começo a trabalhar na SAMP, aí sim eu comecei a perceber o poder da música, não é só o ensinar a música, mas a música é muito vai mais além, ou seja, na realidade eu já tinha sentido isso na pele, não é? Okay, porque a música modifica-nos e transforma-nos, claro, não é? Mas depois senti isso em relação também ao outro e no efeito que tem no outro, quando somos nós que levamos transportamos esse dom, não é? Para o outro, e esse efeito que tem no outro. Claro. Quando percebeste que cada nota tem uma frequência, cada frequência... Essa parte foi mais tarde? Essa parte veio mais tarde, sim. Até lá foi porque mesmo a música funciona como terapia, sim, claro, mais nesse nível. A nível das frequências, mas não só, porque a música também une, não é? A música une, a música... Isso é a parte social. Exatamente, ou seja, foi mais por aqui, ou seja, o contexto social, okay. O contexto, e depois então levou-me para a área da terapia mesmo, exatamente. Usando a música como terapia. Exatamente, já no final da minha estadia da Escola de Artes, eu fiz formação da terapia não verbal Benezon, que o Benezon foi o fundador da musicoterapia, em 1992, sim. E ele desenvolveu então esta terapia não verbal, que é como ele a designa, e eu fiz formação no Centro Benezon de Espanha, Catalunha também, e também no Centro Benezon de Portugal, que está no Porto. Sim. É no Porto, pronto. A partir daí comecei então a ir um pouco mais fundo na parte da terapia musical e a fazer também consultas com crianças,
individuais com crianças e saí um pouco da área comunitária para passar um pouco mais à área terapêutica. Ou seja, eu tive 15 anos na SAMP e depois nessa altura, também por questões pessoais, não só profissionais mas também pessoais, como tinha na altura 3 filhas pequeninas, minha terceira filha nasceu em 2015 e eu saí da SAMP em 2019, mesmo antes de rebentar o Covid, mas por uma questão também de precisar de gerir o meu tempo, não é? Quando estamos a trabalhar dentro deste contexto artístico, nós trabalhamos muito no tempo de folga dos outros, não é? Ou seja, e a nível familiar era complicado de gerir tudo isto e então resolvi dar um grande salto no vazio e sair da Escola de Artes e lançar o meu projeto, que é o Coração, onde tenho vários também projetos na área da música para bebés, em algumas creches e jardins de infância de Leiria. Diz-me uma coisa, tu quando começaste a fazer a musicoterapia, o que é que tu conseguiste perceber que a música tem melhor efeito nas crianças que no adulto? Achas que em termos... Eu estou-te a fazer uma questão. Sim. Que é para também quem nos vê e ouve lá fora possa tirar uma conclusão e até poder ajudar. Achas que na formação da criança, que aquelas crianças, as chamadas mais hiperativas, eu tenho uma lá em casa, que é assim, aquelas crianças que são rotuladas de hiperativas, achas que a música tem uma influência bastante positiva e consegues trazer a criança mais, trazer calma, trazer mais sociabilidade? A música está na nossa essência. Sim. Nós somos música. O nosso batimento cardíaco, a nossa fluidez corporal, não é? A fluidez do sangue, tudo é som. Portanto, aqui a música não é como um projeto acabado, mas eu diria mais como o som na sua essência, na sua frequência, como estávamos há pouco a falar. Portanto, não é a música de certinha, ou seja, quando nós fazemos terapia não verbal, não queremos que a outra pessoa aprenda a tocar no instrumento, ou temos pretensão, ou seja, queremos que o som seja a matéria, no fundo, de expressão daquela pessoa. Estamos a falar de música compassada, estamos a falar... Exatamente, música como expressão. E isso aplica-se tanto às crianças como aos adultos ou aos idosos. Eu acho que nesta vertente a terapia não verbal de Benenson é muito ampla, ou seja, não podes o falar um bocadinho sobre musicoterapeuta para que as pessoas percebam Sim. do que estás a falar, porque estás a rotular no fundo e as pessoas podem... para elas perceberem. Sim, a terapia não verbal vai um bocadinho para além, ou seja, neste sentido vai mais além da música, não é? Vai ao som como matéria, porque vai à nossa essência, no fundo, não é? Ou seja, nós conseguimos ter uma criança que é completamente não verbal, como por exemplo um autismo, não é? Sim. Em que não se consegue expressar verbalmente, mas através de alguns mediadores que nós colocamos dentro da sala, sejam eles instrumentos musicais ou até alguns objetos que produzem som, que pode não ser um instrumento musical acabado, a criança pode expressar livremente aquilo que está lá. E muitas vezes o que ela expressa é um caos. Porque muitas vezes estas crianças também estão, para além do caos interior que vivem, não é? Porque elas estão a viver uma dimensão diferente daquela que nós percebemos, não é? Também são colocadas às vezes num grande caos, não é? Porque têm tantas terapias e têm tantos contextos, não é? Para melhorar a sua condição de saúde, que muitas vezes também têm esse caos. E muitas vezes o que acontece é isto, é a expressão da música primeiro no caos e depois ao longo do processo este caos vai sendo estruturado. Aqui o papel do terapeuta não verbal é fazer nada. Eu acho que isto é o mais difícil, não é? Não é que nós tenhamos um papel... Nós não conduzimos, no fundo nós não conduzimos nada, nós criamos o espaço, proporcionamos os mediadores em relação ao contexto de familiar e terapêutico daquela pessoa que está connosco, seja criança, adulto ou idoso, ok? E depois a partir dali a pessoa, através do vínculo também que nós criamos naquele contexto não verbal, vai fazer o seu processo terapêutico de uma forma livre,
e nós estamos ali só como mediadores também no fundo e colo também, não é? Daquela pessoa que está connosco. Ou seja, não é a música como eu faço, tu repetes, não é? Como uma estrutura musical, mas algo como uma liberdade de expressão que a partir dessa liberdade de expressão nós vamos construindo o nosso processo terapêutico e vamos encaminhando para o sítio onde nós queremos. Vamos dando margens ao rio, não é? É uma terapia muito gira, muito... Estou a gostar muito de vos ouvir aos dois a falar. Muito bem, Vera. E para além, ias fazer mais alguma pergunta, Paulo? Desculpa. Só uma, que é para te deixar a ti falar também. Normalmente, como és o condutor do levemente, eu hoje... Estás cá para isso, está bem? Hoje estou-te a gamar o podcast. Há bocadinho tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, e é importante os pais, principalmente com os pais das crianças com o espectro do autismo, que têm muita a busca da calma. Eu acho que não é a busca da cura, porque não há cura para a doença, e principalmente quando as crianças têm um autismo mais profundo, é mais difícil, quando é mais difícil chegar à criança, não é? E como cada vez mais as pessoas estão mais ocupadas, menos tempo têm de estar atentas, estar com calma, ouvir que é aquilo que é mais necessário, ou então entrar dentro do mundo do menino, da criança. E às vezes os pais, e tu acho que sentes isso, não é? Era isso que tu nos querias dizer, procuram tanto, mas tanto, algo para a criança que a criança fica mais confusa do que vai, não é? Do que inicialmente ela... Lá está o caos. Sim, não é? Muitas vezes é isso. Eu acho que, no fundo, a terapia não verbal às vezes acaba por criar este espaço de liberdade que eles não têm noutros contextos. Vão manusear, porque vão simplesmente sentir e estar e libertar e simplesmente ser. Não acho que é esta a palavra, simplesmente serem o que são. E isto tem frutos e a nível terapêutico faz uma grande diferença e eles têm uma grande evolução. Mas é claro que nestas crianças o ideal será manter a qualidade de vida, dar-lhes as ferramentas que eles precisam para o dia-a-dia, principalmente, para conseguirem depois também ser autónomos, não é? Quando os pais também não puderem estar, não é? Criar-lhes aqui uma certa linha... Mas também não é... Ouvi falar, vou procurar. É muito difícil, mas eu também percebo, porque às vezes desespero? É o desespero também, não é? Eu acho que é esta grande vontade de dar tudo, não é? De dar todas as ferramentas para que a criança tenha o melhor futuro, não é? Eu acho que todos nós temos filhos, sabemos como é, não é? E eu acho que quando temos um filho que tem estas necessidades especiais, eu tenho 4. Ainda mais. Eu ia pensar que era a maior. E no sentido desta tua pergunta que tu estavas a fazer em relação às crianças, tu vês o mesmo... Qual é que seria o teu conselho para os pais? Eu acho que os pais têm que procurar ajuda especializada, não há dúvida, ok? Aqui eu trabalho noutra clínica de desenvolvimento pediátrico, que é a Alcance, aqui em Leiria, e de facto o importante é eles terem esta ajuda especializada, mas eu acho que mais do que isso é criar este espaço também de liberdade. Mas como é que os pais vão perceber que é realmente aquela terapia que vai ser? Vai depender muito da patologia da criança, não é? E do grau em que está, por exemplo, em relação ao autismo, o espectro é gigante, não é? Certo. Portanto, vai depender muito em que estágio é que está e onde é que está. Então é muito difícil para o pai... Tem muito a ver com as características, não é? Acaba por ser muito difícil para os pais perceberem qual é a terapia que se enquadra.
Eu penso que hoje em dia já há grande orientação sobre isto, não é? Tanto a nível de consultas de neuropediatria, não é? Etc. Eu acho que, e há clínicas, não é? Como Alcance, que conseguem conduzir os pais de uma forma Isso é importante. para a melhor terapia, não é? Certo. Vai depender muito das características, mas eu penso que sim, que já existem essas respostas. E estamos a falar só de crianças, não podemos deixar os adultos para depois, Pois não. nem de parte. Pois não. E entre a criança e o adulto, qual é a diferença da musicoterapia na forma como ela atua? Ou é igual? A diferença da terapia não verbal entre as crianças e os adultos é que as crianças não têm crenças limitadoras, não é? Ou seja, não há nada ali que os impeça de estar num contexto não verbal livremente, sem qualquer julgamento. Em relação aos adultos isso já não acontece, é muito mais difícil o início do processo terapêutico e a condução deste processo terapêutico nos adultos e nos idosos, porque eles já têm estas crenças limitantes, eles olham para um tambor ou olham para um simples, sei lá, jogo de sinos, um metalofone, não é? E têm aquela crença de que eu não sei tocar isto, não é? Ou seja, há uma crença limitante em relação àquele objeto e não se permitem a esta exploração livre do som como matéria, não é? E eu acho que é necessário fazer um trabalho de desconstrução primeiro e para depois começarmos então no processo. Acho que é por aí, acho que é a grande diferença entre as duas coisas. Existe um período de tempo, não para a cura, porque não existe a cura para o autismo, mas existe um espaço de tempo para conseguir equilibrar tanto a criança como o adulto? Ou vai depender sempre vai depender de muito. caso para caso? Sim, vai depender muito. De patologias, do contexto, assim, mesmo da própria relação de vínculo que se cria com de terapeuta para paciente. E muitas vezes o contexto social onde ele está inserido. Sim, eu acho que não dá para definir assim. Fala-nos num caso que realmente te marcou. A nível da terapia não verbal. Olha agora, deixa-me pensar. Tanto pode ser um adulto como uma criança. Acredito-me que seja mais uma criança porque nota-se a tua entrega para as crianças é completamente diferente. Mas para nós a música é muito importante nós falarmos porque assim, há dois motivos muito grandes. Primeiro, eu também adoro música e fui durante muitos anos músico. E nós, em contexto de retiro, ele também está, já começa a ser quase um craque na guitarra. Qualquer dia o Eric Clapton de Santa Maria da Feira. Mas, para além disso, nós, em contexto de retiro, a música é essencial para que nós consigamos chegar mais próximo às pessoas, até porque quando as pessoas estão no retiro, há ali e quando usamos as medicinas, há determinadas músicas que vão fazer com que haja o ponto mais baixo, o ponto mais alto, levar ao pico e depois, dali do pico, voltarmos outra vez a trazer as pessoas ao seu normal, não é? E ajudá-las também a fazer a viagem. Okay? A viagem terapêutica através a música não vou dizer que é o principal, porque não é, porque é a medicina, mas a música, digamos que será ali o suporte da medicina para o crescimento da medicina a nível energético e depois para o decréscimo da medicina e trazer a pessoa outra vez à realidade. E daí, se calhar, estamos aqui com este vigor todo nesta nossa entrevista, porque realmente é uma área que nos interessa muito e que esperamos um dia explorá-la lá, até no nosso retiro. Já ficas até mais ou menos com isso no ouvido para tu pensares, não é? Claro que sim. Nós somos assim um bocadinho de impulso, mais ele que eu, mas somos um bocadinho de impulso. Não, mas é uma área que é muito interessante e é uma área que nós já falamos muito, porque nós notamos mesmo isso, porque depois da noite da medicina, quando nós tocamos uma música a seguir, no dia a seguir, pomos a música do ponto do pico, ok? Porque nós sabemos quando colocar aquela música, nós colocamos a música do pico
E há ali uma descarga emocional nas pessoas enorme, em que nós pomos as pessoas a libertar tudo aquilo que acumularam na noite anterior. Claro. Que é importante também, e é propositado, claro, mas exatamente para isso que é para haver uma descarga emocional e a pessoa ficarem mais livres e mais calmas. Claro. E por isso, obrigado por nos... obrigada eu. Mas deixar responder à minha pergunta. Obrigado, mas deixar responder à minha pergunta que ficou para trás. Desculpa, tens que repetir a pergunta que eu entretanto. Fala-nos num caso que realmente te marcou dentro da terapia não verbal. Olha, o meu primeiro caso, um dos meus primeiros casos, que era uma menina que apresentava gaguez. Ela era pequenina, apresentava gaguez e não se percebia porquê, pronto, e de facto era uma questão completamente emocional. Percebo perfeitamente. E depois de algumas sessões de terapia não verbal, onde ela teve várias descargas fortes a nível sonoro, digamos assim, foi aliviando isso e desapareceu completamente nos episódios. Como as descargas foram como? Sim, exatamente, muito intensas, muito tambor, mas com muito isolamento também, ou seja, uma menina que se colocava a tocar virada para a parede, não queria nada comigo. A minha presença ali era mesmo somente suporte e pronto. E acho que foi aquele caso que ficou sempre gravado na minha memória, assim, um dos casos. Mas pronto, falando também agora, continuando aqui no meu percurso, ou seja, a terapia não verbal abriu-me também este campo para outras terapias, não é? Porque percebendo que as emoções, através da música, também somatizam no corpo, não é? Acabou por me abrir também aqui outra área, como foi a reflexologia e agora o shiatsu medicina, que também pratico aqui na Nova Era. Elas de alguma forma se complementam? Complementam-se, eu acho que sim. É muito importante a escolha das músicas quando fazemos uma terapia, porque tal como vocês estavam a falar, hoje em dia há milhares de estudos, não é? As pessoas têm as lojas comerciais, sabem quais são as músicas que vão pôr para a compulsividade da compra, não é? Os próprios locais onde as pessoas trabalham, e a terapia não é, ou as outras terapias complementares também podem usufruir desta base musical, não é? A seu favor. Tal como os retiros, não é? Quando sabemos que vamos pôr aquela música e que vai haver aquelas descargas, nós temos esta noção que a música tem este poder. Portanto, sim, a música funciona como uma base para qualquer outro tipo de terapia complementar, sim. Muito bem. Fala-nos agora sobre a reflexologia e outro tipo de terapias que tu tenhas, que íamos falar lá no início, mas acabamos por nos envolver com a terapia não verbal e deixamos essa de parte. Então, a reflexologia parte do princípio que nós temos zonas reflexas, não é? Principalmente nos pés e nas mãos, que correspondem aos órgãos e a todos os sistemas do nosso corpo. Pronto. E consiste em pressões de um determinado movimento específico para fazer curar ou transformar essas zonas do nosso corpo. Isto entra em comunicação com o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso dá o comando para a modificação desses sistemas e é assim. Muito parece mágico, mas é verdade. E os shiatsu? O shiatsu é uma terapia milenar, não é? Que vem da medicina tradicional chinesa e que se baseia no princípio dos meridianos, dos pontos dos meridianos, não é? É uma prima irmã quase da acupuntura. A diferença é que na acupuntura se colocam as agulhas nos pontos, nos tsugus, que é como se chamam os pontos dos meridianos, e o shiatsu medicina é através do toque, da massagem, da imposição de mãos, da pressão, principalmente feita com os dedos. E em que tipo de patologias? Nos tsugus, nos pontos principais dos meridianos. Todos os nossos meridianos são numerados, eles são vários meridianos e todos eles têm números nos tsuguzinhos. Explica às pessoas. Por exemplo... Sabes que as pessoas não tiraram reflexologia. Exatamente, mas por exemplo, no caso do shiatsu medicina, nós temos, por exemplo, um ponto aqui na mão que é muito, muito conhecido, que é o IG4, que é aqui situado nesta zona, e ele funciona como um anti-inflamatório natural. Ele trata todas as nossas ites de uma forma... Se eu tiver uma dor ou uma inflamação, sim, se eu carregar aqui... Se pressionar aqui durante 1 minuto, fazendo respirações profundas e rotações no sentido do ponteiro dos relógios, ou pressionar e largar, sim.
sempre dos dois lados, porque os nossos meridianos são paralelos, vamos melhorar a nossa inflamação. Então, quase certeza. então, Quase certeza, não, de certeza absoluta. Perante aquilo que eu entendi, os mesmos pontos que são usados na acupuntura São usados os no mesmos chá pontos de que são usados, medicina, exatamente. só que através do toque. Exatamente. Então é bom para quem tiver medo de agulhas. Exatamente, Pode é ótimo. Pode Sim. optar pelo shiatsu. Sim, e o shiatsu também acaba por ser uma terapia de toque, não é? Ou seja, acaba por haver um relaxamento diferente do que na acupuntura, não é? Porque na acupuntura são colocadas as agulhas e não há aquele vínculo, quase não existe aquele vínculo que se cria com o terapeuta. Em relação ao shiatsu cria-se isso, não é? Cria-se a passagem energética. Gosto muito. Cria-se essa... Não, por acaso não tenho problemas em relação a isso, mas acredito que existam muitas pessoas que nos estão a ver que tenham esse problema com as agulhas. E podem tratar certos problemas sem ser com a acupuntura, não falando mal da acupuntura, porque a acupuntura acredito a 100% e acredito que seja muito Os primeiros eficaz. vão ter connosco para fazer... Ou pode para curar o trauma com a beira, e ao mesmo tempo acredito-me que a beira também consiga depois trabalhar essas fobias através de outras terapias. Claro, sim, eu acho que as terapias complementares não podem sofrer do mesmo que sofreu a medicina. Okay? A medicina convencional sofreu e sofre, infelizmente ainda, de ver o nosso corpo por partes, não é? E de segmentar, ora agora é a cardiologia e depois a estomatologia, e eu acho que as terapias complementares não podem sofrer desse mal. Certo. Okay? Nós, como terapias complementares, para além de complementarmos a medicina convencional que existe, também temos que ter a noção de facto que nós, entre nós, nos complementamos. Claro que sim. E não podemos estar a segmentar. Exatamente. E por isso é que, por exemplo, eu não consigo fazer shiatsu de medicina sem fazer reflexologia quando chego aos pés, não é? Ou quando chego às mãos. Porque sei que vou potencializar. Uma pessoa que tenha formação de Reiki, eu não tenho, não é? Mas que está a fazer, por exemplo, um shiatsu, eu acredito que vai colocar Reiki naquilo que está a fazer. Sim. Não é? Eu acho que esta junção, este casamento entre as terapias complementares dão muito mais frutos do que fazer esta segmentação. Muito bem. Isso eu acho que... Muito bem. Foi realmente uma Sei conversa... que eles não gostam muito de nós também. Eu acho que gostam cada vez mais de nós. Eu acho que sim. E eu acho que estamos num processo e eu acredito claramente que o caminho será complementar-nos cada vez mais. Porque a medicina convencional tem coisas fantásticas que a medicina complementar não tem, nem nunca vai ter, não é? A nível de outro tipo de tecnologias, etc. E eu acho que de facto o segredo está mesmo em perceber que nós nos na complementariedade que tem a nossa área de terapias. Exatamente. Muito concordo bem. Contigo. Foi realmente... Estava-se só a provocar um bocado, porque eu acho que também isso é muito importante que trabalhemos em conjunto e que consigam perceber, porque também cada vez mais nós temos médicos a procurar-nos, o que é ótimo, não é? Claro, isso é sinal que claro, e até mesmo ultimamente, não sei se vocês viram aquele programa que deu na RTP1 do cérebro, em que o presidente da Bial falava sobre a neurociência e a evolução exatamente da pessoa como pessoa e da necessidade de tratarmos a pessoa como pessoa. E vindo de um homem que trabalha a química, não é? É muito importante isso, porque vai ajudar a que se deixe de tratar as pessoas como coisas e passar a tratar as pessoas não só como ciência, porque nós não somos ciência. Isso, a mim, foi uma coisa que eu nunca aceitei e nunca vou aceitar, é que nós somos ciência. Não, somos, se calhar, podemos ter parte de ciência em nós, mas nós temos um bocadinho mais. Sim. Estamos um bocadinho mais acima, claro que sim. E cada pessoa é uma pessoa e as coisas têm que ser assim vistas desta forma. Claro que sim. Bem, está a ser uma conversa realmente muito boa, Vera. Gostei muito de conhecer as terapias que exerces. Obrigada. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Para além da nova era dimensional, onde é que as pessoas podem me encontrar também no meu gabinete no Fisioleal, nos Marinheiros Marrazes, aquilo que não se sabe bem onde é que é, mas aqui em Leiria. E podem me encontrar também no Alcance, com a terapia não verbal para crianças. E nas redes sociais, no Instagram, como Vera Marques Terapeuta, ou no Facebook, só como Vera Marques. Vera Marques? Ok, muito bem. E agora sou eu que faço essa pergunta. Ai, qual será? Onde é que te vês daqui a 5 anos? Então, daqui a 5 anos
eu vejo-me como uma terapeuta ainda mais completa, digamos assim, com uma agenda cheia e com tempo para gerir o meu tempo, não é? Com tempo de qualidade para estar com a minha família e eu acho que é isso, é aí que me vejo, a continuar a fazer as coisas com amor. É o que te move? É o que me move, sim, é o que me move. Ajudar o outro. Ajudar o outro e, sobretudo, ter tempo para mim, para os meus. Muito bem. Agora sou eu que faço esta pergunta. Vera, quem é a tua referência? Isso é difícil, porque eu tenho muitas. Força. Portanto, não posso deixar de referir o Benezon, porque é uma inspiração, porque ele ainda está vivo e eu tive a possibilidade de fazer grande parte da minha formação com ele. O Paulo veio mesmo. E é de facto uma grande inspiração. Posso referir também o professor Paulo Lameiro, da SAMP, que foi e quase será que era sempre. Paulo Beira, quase que era. Também foi uma grande inspiração e será sempre para mim uma grande inspiração porque me iniciou neste mundo da música comunitária. E depois, na área da reflexologia, a minha formadora, a Idalina Marques, do Instituto de Reflexologia de Leiria, e também a Bárbara Couto, do Chiado de Medicina, é de Braga. Que é de Braga. Sim. Muito bem. Para terminarmos, Vera, tens algum livro, algum filme, alguma série que gostasses de recomendar a quem nos está a assistir? Olha, pegando há pouco na conversa, a série da RTP, do Cérebro, eu acho que é uma boa recomendação lá para casa para todos verem. E um livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Muito bem. Sim. Vera, muito obrigado por este bocadinho da conversa. Obrigada eu por este. Muito interessante. Foi realmente esperamos daqui a uns tempos repetirmos esta conversa, porque é uma coisa que nos interessa a todos e muito sinceramente gostamos imenso e também queremos ter-te do nosso lado. Obrigada, eu agradeço imenso também esta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera. Obrigado a todos aqueles que nos estiveram a assistir. Muito obrigado. Até à próxima.